Bom dia aos irmãos, graça e paz, amém? Amém. Vamos, nessa manhã, dar continuidade à exposição da Epístola de Paulo à Igreja de Éfeso, aos Efésios. Abra sua Bíblia no capítulo número 5. Louvado seja Deus. Graças damos ao Senhor por tudo que já aprendemos nessa manhã. Estamos estudando a teologia pactual batista e temos sido grandemente abençoados com esse ensino, irmãos? Acredito que não só eu, mas acredito que todos os irmãos que têm participado do ensino têm sido grandemente abençoados. O Senhor tem trazido aí o ensino da teologia dos pactos aos nossos corações, amém? Nessa manhã eu quero estar continuando, conversando com a igreja no capítulo 5. Hoje nós estaremos meditando do versículo 7 ao 14. Então abra aí sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versos 7 ao verso de número 14. Obrigado, meu irmão. Vamos dar a primeira. Gostaria de, nessa manhã, irmãos, estar iniciando, orando juntamente com os irmãos. Aqui na sua cabeça, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Essa minha oração, ela vem se juntar a todas aquelas que já foram feitas até esse presente momento. Ó Deus soberano, o Senhor é soberano, todo-poderoso, eterno. O Senhor é onisciente, o Senhor é o Deus onipresente. O Senhor é o Deus que decretou todas as coisas conforme o bom propósito da Tua vontade. Nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez, nós vamos até o Senhor em oração, clamando, suplicando ao Senhor que fale aos nossos corações pela Tua santa palavra. Que os nossos corações estejam abertos, como nosso irmão já orou nessa manhã, para receber a Tua palavra como a terra fértil recebe a boa semente. Ó Deus, a Tua palavra diz que se o Senhor olhar para os nossos pecados, quem de nós subsistiria? O Senhor é um Deus misericordioso, bondoso, mas também é um Deus justo. E nós sabemos que a justiça pelos nossos pecados foi aplicada no Teu Filho naquela cruz. O Teu Filho que sofreu como uma ovelha muda levada para o matadouro e pagou por tudo aquilo que nós fizemos, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, cultuando a Ti, e o Senhor recebendo nosso culto. Então, Pai, nós nos alegramos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, no capítulo 5 de Efésios, do verso 7 ao verso 14, depois de mostrar a maneira imoral como o ímpio, que é do 1 ao 6, ele vive, Paulo passa a mostrar aos leitores que aquela é a maneira de viver de quem anda nas trevas e não na luz. O Paulo, ele mostra, então, que aquela é a maneira em que as pessoas que vivem nas trevas, elas vivem. Ele diz, do verso de 1 a 6, que a imoralidade sexual, versículo 3, toda impureza, avareza, não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Ou seja, essa é a maneira como o ímpio ele vive. Ele vive de uma maneira imoral, impura e avarenta. Essa é a maneira como o ímpio vive. E o Paulo, ele diz que essas coisas não devem ser nem mesmo mencionadas entre a igreja, no meio dos santos,
daqueles que se converteram, daqueles que nasceram de novo. É impossível alguém que nascer de novo continuar na imoralidade, continuar na impureza, continuar na avareza, continuar vivendo uma vida dissoluta. E agora, a partir do verso de número 7, irmãos, ele começa a orientar a igreja que ela não deve, de forma alguma, nem ser mesmo participante, né, daquilo que os ímpios eles fazem. Quem são os ímpios? Quem são essas pessoas? Essas pessoas, irmãos, são as pessoas da cidade de Éfeso que ainda não se converteram. Essas pessoas, elas continuam vivendo na impureza, na imoralidade, elas continuam indo ao templo, elas continuam participando das coisas do templo, das coisas imorais. E o Paulo diz que, de forma alguma, aqueles que fazem hoje parte da igreja, eles devem ser participantes dessas coisas. Né? Eles agora são pessoas diferentes, são pessoas que se converteram. Nós vamos ver que ele vai falar que essas pessoas são pessoas que saíram, que não vivem mais no reino das trevas. Né? Essas pessoas agora vivem na luz e não mais nas trevas, como aquelas que não se converteram continuam vivendo. Né? Para nós termos aí, né, o entendimento daquilo que nós vamos ver nessa manhã. Tá bom? Então vamos à leitura da palavra do Senhor nessa manhã, do verso 7 ao 14. Portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque todo o que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte a tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Até aí. O que nós vemos aqui, então, irmãos, no versículo 7, do 1 ao 6, ele vai mostrar como essas pessoas vivem. Tá? Ele vai mostrar como essas pessoas vivem. E no versículo 7, ele vai dizer: portanto, não participem do que eles fazem. Até o versículo 6, ele mostra como essas pessoas vivem. Ele mostra, no versículo 6, que por causa da forma como eles vivem, virá sobre eles a ira de Deus, porque o Paulo diz que a ira de Deus ela virá sobre os filhos da desobediência. Tá? E como essa ira de Deus ela virá sobre os filhos da desobediência, os irmãos de Éfeso não devem mais viver como eles vivem. Versículo 6, ele diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas? Da forma como eles vivem. Tá? Eles vivem na imoralidade, eles vivem na mentira, eles vivem na dissolução, eles vivem na avareza, eles vivem na desobediência. E isso trará a ira de Deus sobre quem vive dessa forma. Então, no versículo 7, o Paulo diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem. E eu gostaria de ir em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao verso 18.
vai dizer assim a palavra do Senhor: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e Belial, ou maligno, né? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivos, como ele próprio disse. O que o Paulo está mostrando aqui, irmãos, para a igreja de Éfeso, e ele fala aqui com a igreja de Corinto, tá? É que não tem como, não existe como um cristão regenerado continuar ou se associar com aqueles que são descrentes, que vivem numa vida dissoluta. E uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar, quando eu falo dentro dessas questões, é que eu estranho muito como o melhor amigo de um crente pode ser um ímpio. Para mim é muito estranho quando o melhor amigo de um cristão, professo, é uma pessoa, é um amigo que vive traindo sua esposa. É um amigo que vive em adultério, ou usando drogas, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, vivendo uma vida dissoluta, mas é o melhor amigo de um cristão. A palavra de Deus, ela nos mostra que não existe associação entre a luz e as trevas. Que não existe associação entre Cristo e Satanás. O Paulo diz aqui para os irmãos da igreja de Éfeso para não participarem das coisas que aquelas pessoas ímpias elas fazem. Irmão, participar do modo de vida do ímpio é negar a nossa profissão de fé. Ser participante da vida do ímpio é negar a nossa profissão de fé como cristão. É dizer que anda na luz, mas nitidamente continuar andando nas trevas. Porque se eu faço parte de uma igreja, eu comungo com essa igreja, eu fiz a minha profissão de fé mediante a igreja a qual eu faço parte, mas lá fora, a minha vida é uma vida em que eu vivo no meio dos ímpios, em que as minhas companhias são ímpias, em que meus melhores amigos são ímpios. Tem algo de errado, irmão. Tem algo de errado. E não sou eu que estou dizendo. Aqui não é a opinião pessoal do pastor Gutenberg. Aqui é a opinião do apóstolo Paulo, inspirado pela palavra de Deus. Inspirado por Deus, pelo próprio Deus. Não existe, irmãos, consenso entre Cristo e Belial. Não existe consenso entre Cristo e Satanás. Não existe consenso entre as trevas e a luz. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, esse ambiente ficará escuro. Mas quando nós acendermos uma luz, apenas um ponto de luz, esse ambiente já não haverá mais trevas nele. Então, irmãos, aquele que se associa com o incrédulo, um vai estar influenciando o outro. E provavelmente não vai ser você que vai estar influenciando. Porque você já percebeu que quando você se aproxima do ímpio e você começa a literalmente lançar luz sobre ele, ele se afasta de você?
Aí ele vai dizer no versículo 8 o motivo. Porque nós não devemos ser participantes daquilo que eles fazem. Porque no passado, vocês eram trevas. No passado. No capítulo 4 da mesma epístola, no verso 18 a 20, você vai ver o Paulo falando a antiga maneira como esses irmãos viviam. E aqui agora ele vai dizer o seguinte, olha, não se associem com ele, não participem daquilo que eles fazem, versículo 7, e no 8 ele vai dizer, porque no passado vocês eram trevas. E eu dividi esse versículo aqui em 3 partes, irmãos, para a gente ter um entendimento didático do que o Paulo ele fala nessas 3 partes. Primeiramente, porque no passado vocês eram trevas, viviam no reino das trevas. Vocês habitavam lá. Porque quando nós olhamos, irmãos, o que é viver nas trevas? Viver nas trevas é viver cego, é viver no escuro. E quem anda no escuro, ele não sabe para onde vai. Se você entrar num ambiente totalmente escuro, você vai tropeçar nas coisas, você vai bater nas paredes. Trevas, escuridão total. É como andar com os olhos fechados. E quem anda com os olhos fechados, anda com os olhos fechados, irmãos, espiritualmente, porque o Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 4, que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dos descrentes. E é por isso que essas pessoas andam cegas, por isso que elas andam nas trevas. Porque o príncipe desta era, ela cegou o entendimento dessas pessoas. Então essas pessoas, elas andam cegas. A igreja de Éfeso, aqueles que ainda, antes de se converterem, eles andavam nas trevas. Porque no passado vocês eram trevas, versículo 8. Mas na segunda parte ele vai dizer, mas agora vocês são luz. Por que agora eles são luz, irmãos? Porque os seus olhos foram abertos. O Evangelho abriu os olhos daqueles que se converteram. Então agora eles não estão mais nas trevas, agora eles têm luz. Eles estão na luz. Porque agora eles pertencem ao reino da luz. Em 1 de Pedro 2,9, olha o que o Pedro vai dizer. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que se converteram passaram das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Não estão mais no reino das trevas. E o nosso entendimento é, porque nós não devemos mais nos associar com os ímpios? Porque antes nós éramos trevas, igual eles são. Mas agora nós somos o quê? Luz. Tem como luz e trevas estarem no mesmo ambiente? Tem? Tem como a luz, ao mesmo tempo, a luz e a escuridão estarem nesse ambiente? Não. Nós éramos trevas, iguaizinho eles. Só que aconteceu algo em nossas vidas. O Senhor nos chamou. E quando o Senhor nos chamou, o que aconteceu conosco? Passamos do reino das trevas, Ele nos chamou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós saímos daquele reino e viemos para outro, irmão. Nós saímos daquele ambiente de trevas e viemos para um ambiente de luz. E qual é o princípio? Não participem mais das coisas que eles fazem. Aí ele vai continuar, na parte C do versículo que eu separei, ainda no versículo 8, o que ele vai dizer? Vivam como filho da luz. Vocês eram trevas, agora são luz. Então, vivam
como filhos da luz. Se nós somos luz, devemos viver como verdadeiros filhos da luz. O que é viver como filhos da luz? Que andem continuamente no conhecimento de Deus e da sua vontade. Seja a sua constante vontade, a sua constante norma de vida. Que a justiça e a santidade façam parte da sua maneira de viver. Então, como é que nós vivemos hoje como filhos da luz? Vivemos segundo a vontade de Deus. Que a vontade de Deus seja a nossa constante norma de vida. Porque tem pessoas que, infelizmente, irmãos, a vontade de Deus tem hora que faz parte da vida dela, tem hora que não faz. Tem hora que ela vive segundo a vontade de Deus, tem hora que ela vive segundo a vontade dela mesma. Nós temos como filhos da luz que viver constantemente segundo a vontade de Deus. Constantemente segundo a vontade de Deus. Que a justiça e a santidade, façam parte da nossa maneira de viver. Porque somos luz. Estamos no reino da luz, então vivamos como filhos da luz. Amados, não tem como nós dizermos que somos filhos de Deus e não vivermos como filhos de Deus, irmãos. Não tem como nós dizermos que somos filhos de Deus e vivermos como os ímpios vivem. Se nós falarmos isso, que somos filhos de Deus, mas não vivemos como filhos de Deus, somos mentirosos, irmãos. Deus, Ele nos chamou nos inseriu na sua família para sermos seus filhos por adoção, para vivermos como filhos de Deus. Para vivermos sendo imitadores de Deus. O que o apóstolo Paulo diz aqui, olha? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, vivamos como filhos de Deus. E como que os filhos de Deus vivem? Imitando seu Pai. Andando em justiça e santidade. Versículo 9. Porque o fruto da luz, o fruto dos que vivem na luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Porque o fruto da luz, o fruto daqueles que vivem na luz, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmão, a maneira como o Filho de Deus vive é uma maneira antagônica, contrária ao que vive os filhos das trevas. Amém? Você é filho da luz? Então você vive de uma forma antagônica, totalmente contrária de como aquelas pessoas do mundo elas vivem. Daquelas pessoas que continuam nas trevas. Sabe, tu vai olhar para aquela tua amiguinha do trabalho, aí tu vai ver ela fazendo coisas, ela conversando coisas, e você vai falar, realmente vive nas trevas. Aí quando ela olhar você falar, quando ela vê as tuas conversas, a maneira como você vive,
ela vai falar: que chato a vida dessa menina. Que vida maçante que ela tem. Quando tu conversar com aquele teu amigo de trabalho, que ele vier com aquela conversa imunda, né? Como diz, nós já lemos aqui na própria epístola de Efésios, com aquelas conversas podres, aí você vai falar: essas conversas não dão para mim. Essas palavras não fazem parte do meu vocabulário. Não porque eu sou melhor do que ele, mas porque é que nós vivemos em reinos diferentes. Nossas realidades são diferentes, totalmente antagônicas. É por isso, irmão, que o apóstolo Paulo ele é enfático. Não existe comunhão, irmão. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não convivemos. Quero fazer abrir um parênteses aqui, para que você não se confunda ou não ache que eu estou lhe confundindo. Eu não estou falando, irmãos, que nós não compartilhamos ambientes, que nós não compartilhamos um dia de trabalho com pessoas. No nosso trabalho não só existem cristãos. Muitas vezes, pelo contrário, existem só pessoas não cristãs e muitas vezes nós somos o único ali no meio. Mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que não existe um relacionamento. Um relacionamento. Porque compartilhar ambientes, você vai compartilhar com todo tipo de pessoa. Com vários tipos de pessoa. Agora, o que eu estou querendo te dizer, irmãos, é que esses nossos relacionamentos não são relacionamentos que nos levam à comunhão com essas pessoas. Porque, na verdade, quando nós olhamos para essas pessoas, nós vemos que não temos nada em comum com elas, a não ser, muitas vezes, o mesmo emprego, muitas vezes a mesma escola. Mas não são essas pessoas que vão ser seus melhores amigos. Não vão ser essas pessoas que vão ser aqueles amigos em que você vai fazer suas confissões, né? Conversar suas intimidades, conversar suas coisas pessoais. Serão, sim, amigos de trabalho. Você vai respeitá-los e eles vão respeitar você. E é isso. Amém? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Tá? Eu não quero que ninguém aqui amanhã peça as contas do trabalho, porque lá não tem ninguém que é cristão, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Não vai me jogar esse peso nas minhas costas, não. Tá bom? Tá? O que eu estou dizendo aqui, irmão, nós estamos falando... O apóstolo Paulo, ele é claro, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Comunhão é aquilo, né? Os irmãos aqui, muitos deles vão na minha casa, aí nós tomamos café junto, passamos um tempo junto, conversamos muito tempo lá sentado no sofá, né? Ou em qualquer outro lugar. Isso é comunhão, irmãos, porque nós temos em comum. Quando o pastor Alexandre vai na minha casa, nós temos coisas em comum para conversar. Agora, o que eu vou ter de comum para conversar com o ímpio, a não ser pregar o evangelho para ele? Né? Muitas vezes nós temos essas oportunidades e não pregamos, né, irmão? Amém? Porque o fruto da luz, versículo 9, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, como o mundo ele verá que não estamos mais nas trevas, mas na luz, pelos nossos frutos. Como é que as pessoas vão ver que nós não estamos mais nas trevas? Como é que aquela pessoa que foi teu amigo tanto tempo, ele vai saber que você não está mais nas trevas, que você está na luz? Pelos nossos frutos, irmãos. Porque toda árvore boa, ela dá fruto bom. Toda árvore ruim dá fruto ruim. Assim, pelos seus frutos, vocês a reconhecerão. O ímpio vai ver que você não está mais nas trevas quando ele começar a ver frutos em você, a ver uma diferença em você, a ver que você não vive mais daquela forma como ele vivia.
quando ele começar a ver esses frutos, bondade, justiça, verdade, quando ele começar a observar isso, ele vai começar a observar então que você hoje vive de uma forma totalmente diferente da qual você vivia. Se você entrar numa empresa hoje e você demonstrar esses frutos quando você entrar lá, você não vai nem precisar anunciar que você é um crente. As pessoas vão olhar e vão enxergar pelos seus frutos que você é uma pessoa diferente, que você não vive que você não vive no mesmo reino que eles vivem. Amém? Versículo número 10 vai dizer: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então você vai viver demonstrando seus frutos e vivendo uma vida tratando cada dia mais de descobrir o que é agradável ao Senhor. Essa é a mudança, irmãos. A mudança de uma pessoa que vivia no reino das trevas e agora não vive mais, vive no reino da luz. Quando nós passamos do reino das trevas... Você já percebeu que, eu não sei se todo mundo aqui nasceu crente ou não, mas eu não nasci cristão. Eu me converti aos 30 anos de idade, né? Fazem 29 anos, então. Quando você vive no reino das trevas, você pouco se importa em conhecer a vontade de Deus. Quando você vive no reino das trevas, literalmente, de cabeça, como eu vivia, você pouco se importa de querer saber qual é a vontade de Deus. Mas aqui o Paulo nos mostra justamente isso, que agora esses irmãos devem viver tratando de descobrir o que é agradável a Deus. Quando nós somos cristãos, quando nós vivemos no reino da luz, quando nós não estamos mais nas trevas, irmãos, o que nós queremos saber é conhecer o que é agradável ao Senhor e o que não é. Porque nós queremos aprender, através das Sagradas Escrituras, como agradar ao Senhor, como viver para agradar a Deus, como viver para agradar ao Senhor e não entristecer o Espírito Santo, como viver uma vida que agrada ao Senhor. Porque, voltando ao 8c, o que ele diz aqui? Vivam como filhos da luz. Não é essa o que o Paulo enfatiza? Vocês eram trevas, agora são luz, vivam como filhos da luz. E como é que nós vivemos como filhos da luz? Procurando cada dia descobrir o que agrada ao nosso Senhor, o que agrada ao nosso Pai. Sendo imitadores do nosso Pai, como ele fala no versículo número 1 do capítulo 5. Viver como filhos da luz. Por que devemos viver como filhos da luz? Porque Deus é luz. E nele não existe trevas nenhuma. Vivamos, então, fazendo a vontade dele. Deus é luz. Primeira epístola de João, João enfatiza isso. Deus é luz. E aquele que é filho da luz deve então viver como ele vive, como ele viveu. Amém? Versículo número 11. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, mas, pelo contrário, reprove. Não sejam cúmplices, né? Todo mundo sabe aqui que é um cúmplice, né? Um cúmplice é aquele que acoberta, né? Aquele que dá cobertura, aquele que ajeita. Aí o apóstolo Paulo chega e fala: não sejam cúmplices, não tenham participação, mas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Né, irmãos? Aí tem aquele camarada que é amigo daquele outro que é ímpio, né? Já falei que eu não sei como que eu entendo isso. Aí
O camarada vem com as suas obras infrutíferas, com as suas coisas erradas, com as suas palavras sujas. E muitas vezes aquele que diz que está na luz, ele se torna cúmplice, né? Ele não reprova. A pessoa vem com aquela conversa suja, e muitas vezes ele, por ser amigo de longa data, né? Amigo há muito tempo, termina muitas vezes ouvindo, irmão. Termina muitas vezes dando ouvidos àquilo que o amigo vem falar. Muitas vezes é cúmplice. O amigo fala, rapaz, olha, né? Você sabe, eu sou casado, mas pintou uma novinha aí, rapaz, eu tô... Aí o cara, rapaz, em vez de reprovar o pecado, mesmo sendo de um ímpio, porque nós, irmãos, nós fomos chamados para anunciar o evangelho do reino de Deus. Nós fomos chamados para denunciar o pecado e não para ser cúmplices juntamente com ele. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui é: reprovai-o. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas reprovem elas. O que são as obras infrutíferas das trevas? Todos os pecados, irmãos, são obras provenientes das trevas. E não há concordância entre os filhos de Deus com as obras das trevas. Reprove. Reprove. Como é que eu reprovo, pastor? Eu reprovo com a palavra de Deus. Eu reprovo dizendo que aquilo é pecado. Se um amigo meu vem dizer que está tendo um caso com outra mulher, eu falo, você está pecando contra Deus e contra a sua família. Tu está fazendo as obras de Satanás. Reprove. Olha, eu peguei algo no meu serviço lá, o patrão não viu, eu estava precisando, peguei. Isso é roubo. Isso é obra de Satanás. Reprove. Reprove. A partir do momento que você está fazendo qualquer coisa que é pecado, é obra das trevas. É obra do diabo. E nós podemos reprovar, irmãos, porque nós temos a palavra de Deus para rebater as obras infrutuosas das trevas. Não é moralidade, como foi falado nessa manhã. É a palavra de Deus. O que é pecado para qualquer um. E nós não devemos ser cúmplices das obras infrutuosas das trevas. Então, como é que nós reprovamos? Precisamos reprovar, desmascarar, trazendo à luz, mostrando que o Evangelho condena todo tipo de pecado. É assim que nós reprovamos as obras das trevas. Mostrando que o Evangelho, não eu, não é minha moralidade, é o Evangelho. O que o Evangelho reprova, o cristão ele reprova. O que o Evangelho aprova, o cristão ele aprova. Nós aprovamos aquilo que o Evangelho aprova. Nós reprovamos aquilo que o Evangelho reprova. Se o Evangelho reprova, nós reprovamos. Se o Evangelho aprova, nós aprovamos. Nós não somos cúmplices das obras das trevas. Nós somos contrários. Somos totalmente antagônicos às obras de Satanás. Mas infelizmente, irmão, tem muito crente que por afinidade, por amizade, termina concordando com obras satânicas, com obras do diabo, para manter amizade, para manter bom convívio, né? Para não ser indelicado. E ele mesmo, como cristão, termina pecando contra Deus. A palavra do Senhor diz, para nós não nos associarmos com esse tipo de pessoas. Porque a partir do momento que eu aprovo o ladrão, eu sou cúmplice dele. Porque a partir do momento que eu aprovo o adultério, eu entro em concordância com as obras das trevas. Porque a palavra de Deus diz que adultério é pecado. A palavra de Deus diz que mentira é pecado.
A palavra de Deus diz que roubar é pecado. Então, quando eu concordo com qualquer uma dessas coisas, eu estou em concordância com aquilo que são obras das trevas. Aí o Paulo vai dizer aqui, irmãos, o versículo 12, presta atenção. Porque aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até a gente mencionar. Porque aquilo que eles fazem em oculto ou em segredo é vergonhoso para a gente até mencionar aquilo ali. Esse é o peso da palavra de Deus, irmão. Não devemos ser cúmplices. Aí depois ele vem dizer, pois aquilo que eles fazem em segredo, em oculto, é vergonhoso até a gente mencionar. Outra coisa, nós temos que ter cuidado, irmãos, quando repudiarmos as obras das trevas, para que de alguma forma a gente não termine divulgando ou promovendo algum tipo de pecado. Amém? Quando nós reprovamos as obras das trevas, quando nós reprovamos aquilo que eles fazem, não é para divulgar nem promover, é para repreender. Né? Como ele diz, é para reprovar. Nós reprovamos e não divulgamos. A nossa intenção em reprovar as obras pecaminosas não é fazer uma promoção delas, nem fazer divulgação, é simplesmente reprová-las. Tá? E como é que nós reprovamos? Eu já falei. Nós reprovamos não com a nossa moralidade, nós reprovamos com o Evangelho. Nós mostramos o Evangelho, nós mostramos o quê? O Evangelho reprovando. E se nós vivemos o Evangelho, nós reprovamos aquilo que o Evangelho reprova. Tá? Não temos cumplicidade de forma alguma com esse tipo de coisa. É triste, irmão, quando muitas vezes nós nos calamos para mantermos boas amizades, para mantermos afinidade, porque o amigo ou a amiga, né, é uma pessoa bacana. Muitas vezes que acontece isso, irmão. Muitas pessoas fazem isso. Aí fulano é tão bacana, pô, se eu falar que ela está errada, falar que todo final de semana sair com um jovem diferente é errado, ela vai ficar chateada comigo, a gente trabalha junto. Né? A gente trabalha junto. Aí só porque ela é ímpia e todo final de semana ela sai com um diferente, eu vou falar para ela que ela está em pecado? Não. Vou reprovar isso que ela faz, vou ouvir, vou dar aquela risadinha de canto de boca e vou ficar quieta. Não é assim que muitas pessoas fazem? Não é dessa forma? Versículo 13, estamos partindo para o final, tá, irmãos? Versículo 13 vai dizer assim: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, tornam-se manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, olha bem, irmãos, todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vamos entender. Quando todas as coisas das trevas são reprovadas pela luz do Evangelho, e foi isso que eu falei, você não vai reprovar com a sua moralidade, você reprova com o Evangelho. Amém? Como é que nós reprovamos o pecado? Com o Evangelho, não com a nossa moralidade. Quem reprova o pecado é a palavra de Deus. Então, todas as obras das trevas são reprovadas à luz do Evangelho. O Evangelho lança luz sobre as obras infrutuosas das trevas e as deixa expostas. Então, quando alguém vem assim, irmãos, olha, né, rapaz, me dei bem, hein? Me dei bem. Apareceu uma garotinha lá no meu trabalho.
Irmão, amigo, você é casado, cara. Você é casado. Isso aí é pecado. A palavra de Deus diz que isso aí é pecado. Traição é pecado. Tu vai para o inferno. Tu vai para o inferno se tu não se arrepender dos seus pecados. O que é que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou lançando luz sobre as trevas. Eu estou lançando não a minha opinião, mas eu estou lançando a opinião da palavra de Deus. Isso é pecado. Você vai para o inferno. Você vai ser condenado se não se arrepender do seu pecado. O Evangelho, ele lança luz sobre as trevas. E as deixa expostas. Por que as deixa exposta, pastor? Porque se aquele camarada está fazendo de conta que ele não sabe que adultério é pecado, agora ele está sabendo. Porque o pecado dele foi exposto à luz do Evangelho. Aquela mulher, aquele rapaz que acha que é bacana sair com várias garotas, uma a cada final de semana. Quando você fala para ele que isso é prostituição, é o Evangelho lançando luz sobre as trevas. Quando você fala que imoralidade sexual é pecado, você está lançando luz sobre as trevas. Quando você fala que mentira, uma coisinha que muitos crentes fazem, e você fala que quem mente é filho do diabo, você está lançando luz sobre as trevas. Todas as vezes que você expõe o pecado à luz do Evangelho, você está lançando luz sobre as trevas, e elas ficam expostas. Porque a pessoa não vai poder mais dizer, eu não sabia. Eu não sabia. Não. Você está deixando exposta. E a pessoa vai continuar no seu pecado se ela quiser. Então para de ser cúmplice com amiguinhos, com amiguinhas que vivem em pecado e vem falar para você, e você não tem coragem de lançar luz sobre as trevas e dar uma risadinha de canto de boca para eles. Sob a luz do Evangelho, irmão, não existe nada que permaneça oculto. Sob a luz do Evangelho, não existe trevas que permaneçam sem serem descobertas. Amém? Para finalizar, versículo 14. Por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui o Paulo está parafraseando, irmão, Isaías 60, verso 1, tá? Que diz, levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aqui estão implícitas, irmãos, 3 metáforas, tá? 3 metáforas estão implícitas aqui, que se aplicam ao ato de Deus, ao ato de se voltar para Deus. 3 metáforas que se aplicam ao ato de voltar para Deus. Primeiro, acordar do sono. Segundo, ressuscitar dos mortos. E terceiro, sair das trevas e ser iluminado. Desperta, ó tu que dormes, acorda do sono. Levanta-te e resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre si. Por isso é que diz, desperta tu que dorme, está dormindo, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Então, 3 metáforas que se aplicam ao ato de voltar-se para Deus. Acordar do sono, desperta você que está dormindo. Ressuscitar dos mortos, levanta-te dentre os mortos
E terceira parte. E Cristo te iluminará. Sai das trevas e vem para a luz do Senhor. Para nós finalizarmos, algumas aplicações. Vivíamos nas trevas. Enquanto estávamos nas trevas, andávamos sem direção, porque as trevas cegavam nossos olhos. A nossa condição não era diferente daqueles que ainda estão lá fora. Tá? Vivíamos nas trevas. E enquanto estávamos lá, enquanto estávamos nas trevas, andávamos sem direção, porque as trevas cegavam nossos olhos. Mas agora andamos na luz. Então, vivamos como filho da luz. Tá bom, irmãos? Agora estamos na luz. Então, vivamos como filhos da luz. Aqueles que vivem na luz produzem frutos de quem vive na luz. Se você realmente vive na luz, você precisa produzir frutos de quem vive na luz. Como é que se vive na luz? Procurando fazer a vontade do Senhor. Eu vivo na luz, eu não estou mais em trevas. Então agora a minha vida é procurar da melhor forma fazer aquilo que agrada a Deus. Eu erro, pastor. Eu peco, pastor. Sim. Nós erramos, nós pecamos. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso e a verdade não está em nós. Mas nós, quando pecamos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Porque acidentes acontecem e vão acontecer na minha vida e na sua vida. Nós vamos pecar, nós vamos errar, mas nós vamos nos esforçar para viver fazendo a vontade do Senhor. Para finalizar, se nós afirmarmos que temos comunhão com Ele, parafraseando João, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, então somos mentirosos, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Amém? Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos. Não praticamos a verdade, somos mentirosos. E se somos mentirosos, não herdaremos o reino de Deus, porque Apocalipse 21, 7 e 8 diz: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Que Deus nos ajude a vivermos a verdade do Evangelho para a glória do seu nome. Que o Senhor nos ajude a viver como quem anda na luz, não como quem anda nas trevas. Que o Senhor nos sustente e nos abençoe, em nome do Senhor. Deus Pai, é em nome do Teu Filho Jesus que mais uma vez vamos ao Senhor em oração nessa manhã, te agradecendo pela Tua santa palavra, pelo Teu santo Evangelho, e pedindo, Senhor, que possamos viver uma vida que Te agrada. Que cada dia mais, Senhor, através do Teu Santo Espírito, possamos viver uma vida nos esforçando para agradar ao nosso Pai que está nos céus. Nos esforçando cada dia mais para sermos imitadores do Senhor como filhos amados. Nos ajuda, porque sabemos da nossa dificuldade. Mas a Tua palavra também diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Oramos ao Senhor, Pai, para que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, nos dê força para combatermos todas as obras infrutuosas das trevas e jamais nos associarmos a elas, ou jamais sermos coniventes com elas, porque isso é pecado contra a Tua santidade. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa manhã e Te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e irá fazer ainda em nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém.